Boa noite, quinta-feira, 19h55, vamos para mais uma live. Então, hoje o tema vai ser super interessante, a organização interna e a organização externa. Estou passando aqui já para vocês o tema, porque quem vai ver depois já fica ligadinho no tema e aí dá um tempinho para as pessoas começarem a entrar e começarem a chegar para a nossa live. Hoje nós vamos ter um convidado muito especial que chegou, que é o André, né? Então vou dar mais, eu acho que entrei uns 30 segundinhos antes do tempo. André, o som tá legal, o áudio, se tu puder já me dar um ok, aí eu já te chamo pra gente começar. Tudo certo? Sara, boa noite. Então hoje o tema é super interessante, a gente vai conversar sobre a organização externa e a organização interna. E eu vou chamar o André para conversar comigo e a gente vai ver aí o que vai sair dessa live. Né? Tudo bem com vocês? Vamos chegando, agora já vai dar 19h55. Deixa eu chamar aqui o André. André. Tô tentando chamar o André. Vamos ver aí se vai dar certo. Cheguei! Oi! Oxi, combinamos Tudo até bem? na roupa hoje. Viu só? É tudo combinado. Ensaiamos muito. Menos esse filtro. Fechou. Agora sim. E aí, como é que você Tudo bem? Tá tá? me escutando bem? Tô ótima. Aliás, melhor que ótimo, como você fala, né? Eu adorei isso. Acima do ótimo. Acima do ótimo. Isso daí E eu você, aprendi André? com a minha grande parceira, Lena Souza. Daí me apropriei daquilo, uso mais do que ela hoje. Ah, que legal. Ah, então. André, vou pedir para você se apresentar, né? Porque daí a gente está num público que talvez seja o meu, que não te conhece. Então, se tu quiser te Uhum. apresentar. Vamos lá, então. Para quem não me conhece, para quem me conhece, eu continuo sendo o André, né? Eu trabalho com marketing de experiência e estratégia digital. Então, eu ajudo empresas e pessoas que são marcas também, né, a se comunicarem com mais clareza e conectar com o público que geralmente é para vender alguma coisa, né? Porque a gente sempre está se vendendo. Ou vendendo um Uhum. produto, ou vendendo uma ideia, ou vendendo assim mesmo, né? Para eu casar, eu tive que me vender, não só para minha esposa, Sim. mas também para o pai dela, para a mãe dela. Então, eu ajudo as empresas a encontrar essa mensagem de forma mais clara. Eu vou lapidando. Eu sou um personal organizer da comunicação, assim, vamos dizer assim. Isso aí, muito bom. E às vezes, né, a gente até estava falando um pouquinho fora e algumas pessoas perguntaram, né, mas o que que esse tema tem a ver com o André, né? E se a gente Uhum, for pensar planejamento e organização, tá em tudo na vida, né? Não importa tudo, a tudo, tudo. idade, o campo, o local, tudo você vai passar aí por essa etapa de planejamento e organização, né? Com certeza. E assim, até quando você me chamou ali, que a gente começou a trocar uma ideia, eu comecei a pensar e comecei a refletir o quanto tem a ver o meu trabalho com o teu, né? Tem tudo a ver, porque se eu não trabalhar essa questão de planejamento, organização, é muito provável que eu não vá conseguir desenvolver um bom trabalho, né? Então, daí a primeira coisa que eu fui fazer foi dar uma olhada no meu guarda-roupa, ver as roupas que eu queria me desfazer. Eu usava muito preto, hoje eu nem estou de preto. Eu acho que é a primeira live que eu não faço de preto, porque o resto eu só usava preto e tal. Então, tem muito essa questão da mentalidade envolvida, né, com a organização.
E eu fiquei bem feliz com esse desafio de fazer uma live diferente, assim, sem a gente combinar muita coisa, né? Que eu acredito que tem que fluir, né? Então, lógico, eu me preparei, tenho certeza que você se preparou também, mas a gente precisa da participação de todo mundo que está entrando aqui. Vi que a Maiara já está entrando. Maiara, seja muito bem-vinda. Já começa a enviar aviãozinho para todo mundo, né? Faz que nem o Silvio Santos, Isso joga aí. aviãozinho para todo mundo, porque a gente vai falar bastante coisa legal aqui, né, Gisele? Isso mesmo. Era isso que eu ia pedir, né? Para as pessoas que forem entrando ao vivo e também para as pessoas que forem assistir depois, se essa live fizer sentido, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que vai para um caminho e eu tenho certeza que hoje elas vão se surpreender com o tema. Olha, eu estou ansioso. Vamos, Até, eu André, gostaria, antes da... Pode falar, Gisele. Não, pode falar. Uhum. Então, é porque assim, quando eu conheço o personal organizer há muito pouco tempo, e a forma como você me apresentou esses dias nos stories, até me marcou, eu achei muito interessante. Então, para a galera que está chegando aqui também, que me segue, se você puder também estar se apresentando daquela forma e falar um pouco mais sobre essa arte que é o personal organizer, até para mim. Isso. Eu vou começar, André, falando o seguinte: o personal que é ligado à personalização, ou, né, digamos assim, eu vou fazer uma coisa específica para você. Então, assim, o personal organizer, ele é um profissional da organização, só que ele vai agir de acordo com a tua necessidade. Então, ele pode agir de diversas maneiras. Ele pode fazer a organização residencial, que é o mais comum, inclusive deu um boom aí na pandemia, tem várias séries, livros, então é o que ficou mais conhecido. Só que, como a gente falou antes, tudo precisa de planejamento e organização. Então, pode ser uma organização financeira, pode ser um planejamento de cardápio, que é a minha especialidade, né? Que eu já vou falar um pouquinho mais. Pode ser uma organização de embarcações, porque você tem um espaço muito reduzido e tudo precisa ser muito planejado e organizado para caber tudo que a embarcação precisa. Pode ser um motorhome, pode ser um planejamento de rotina de estudo para as crianças. E como o personal organizer, ele geralmente tinha uma profissão anterior, ele agrega essa função à sua função atual. Então, o que você viu falando sobre o cardápio, né, foi aquilo que eu peguei, que assim, as pessoas têm que entender aquilo que a gente faz. Então, assim, a minha primeira profissão é a fonoaudiologia, então eu sou formada há mais de 25 anos como fonoaudióloga, com especialização na parte hospitalar e de idosos, né? Depois eu fiz um curso como cozinheira para trabalhar com meu esposo, que é chefe de cozinha. E por último é que eu me formei como uma organizadora profissional, digamos assim. E eu não posso deixar esses 25 anos de bagagem para trás e começar do zero. Não tem como. Né? Então eu agreguei tudo que eu aprendi e na minha vivência de fonoaudióloga e de cozinheira e joguei para o personal organizer, que é a minha paixão. Eu sempre fui aquelas que todo mundo chamava para organizar viagem, álbum de fotografia, e depois é que eu descobri que isso era uma profissão, né? Então, eu trabalho muito com esses dois nichos, André, com planejamento de cardápio, onde eu ensino a organizar a cozinha, a despensa, uma geladeira, fazer lista de compra, como guardar uma faca para ela não perder o fio, e o meu esposo participa junto da cozinha do dia a dia, ensinando o funcionário, até mesmo a dona de casa, a um curso de coisas básicas de cozinha. E eu tenho esse outro nicho que é a minha paixão, a minha paixão, que é o idoso. Então eu faço todo um planejamento de rotina, de alimentação e organização residencial voltada para o idoso, que não tem nada a ver com a organização do adulto. Olha só, que interessante, né? E como eu acho que até aí já começa a questão do meu conteúdo com o teu a gerar o fit ali, né? Porque tem muito estrategista que se vende como estrategista e, na verdade, é só postador de conteúdo, né? E, da mesma forma, a personal organizer, tem muita gente que pensa que é só arrumar o guarda-roupa, né? Porque quando a gente pensa
E até eu tinha um certo conhecimento sobre o personal organizer, Sim. mas o conhecimento que eu tenho é do livro da Marie Kondo e a série dela, Aham. né? Isso Então, aí. acaba que as pessoas pegam essa referência e acabam pensando que é só isso, né? É muito interessante a forma como você Por traz isso, e amplia realmente, né? por isso que o meu conteúdo que tu vai ver o que menos tem é organização residencial. Eu faço muitas pessoas refletirem essa questão assim, que a nossa casa ela não é uma capa de revista. Ela não é Uhum, fixa, ela não é uma foto. Eu posso ir lá fazer umas dobras perfeitas, mas né, você que tem filho, uma hora eles vão abrir o armário e vão uhum, e ai, meu Deus, uhum. e agora como que eu vou colocar tudo? A casa tem vida. Então, a organização, ela é uma metodologia que te ensina o quê? A facilitar a vida. Vai ter bagunça? Vai ter bagunça. Mas o que não pode é essa bagunça passar do ponto. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Perfeito, perfeito. Já na introdução, já gostei, já deixa salva essa live que eu quero ver depois. Com certeza. Então vamos lá. Se quiser começar ali por a Tá, organização de fora ali, e eu vou entrando ali aonde eu achar que encaixa o que eu preparei aqui, pode ser? com certeza. Então manda lá. Então, eu pensei muito em, assim, como a gente só tem uma hora, agora 50 minutos, a gente não podia se aprofundar muito. Então, eu acho que a gente vai Uhum, começar a dar pitacos para as pessoas começarem a refletir sobre esse tema, né? Quando eu penso perfeito. assim de organização interna e organização externa, eu vou dar o ponto de vista da Gisele, daquilo que é as minhas vivências, como a gente falou anteriormente, das minhas profissões e do meu lado pessoal. Então, eu vou pegar a Uhum, Gisele cozinheira, fonoaudióloga, personal organizer e vou falar sobre a organização. E você vai dar o seu ponto de vista, ok? Para perfeito. isso, três palavras-chave para mim: cérebro, energia e tempo. Então, o Hum, cérebro é uma ferramenta maravilhosa, mas ele pode ser uhum, um inimigo perigoso. Porque o cérebro, ele não distingue, e isso de um tempo para cá todo mundo está falando e cada vez mais comprovado, ele não distingue o real do imaginário. Aquilo que você uhum, pensa, aquilo que você sente, aquilo que você imagina, para o cérebro aquilo é real. E a gente começa o quê? A ter tantos pensamentos negativos, a ter tanto lixo dentro da nossa cabeça, é tanta ligação uhum. ao passado que isso atrapalha um pouco a nossa bagunça interna. Então, esse é o primeiro ponto. E isso acaba afetando a bagunça externa. A gente já tem comprovado hoje a quantidade de doenças que começa nessa parte mental, né? E que depois ela se transforma numa doença física, por exemplo, né? E Perfeito. isso tudo, o quanto também você consegue se curar de uma doença com o teu pensamento, né? Não que a Uhum, doença não existe, ela existe, ela tá ali, mas se você ficar só no negativo, você vai atrair aquilo, o cérebro vai achar. Então, eu não dou conta, a minha casa é uma bagunça, ninguém me ajuda, eu não consigo fazer tudo uhum, sozinha, mas ao mesmo tempo não delega, porque só eu dou conta. Então, esses pensamentos que vão transformando, eu digo que é o nosso lixo mental, eles se uhum. transformam no lixo da nossa casa. Então, essa é a parte do cérebro, tá? Perfeito. A parte da energia, que eu costumo dizer, eu sou uma estudante nova do Feng Shui. Comecei agora, então também não vou me Uhum. aprofundar muito. Mas a gente também sabe que tudo é energia, né? Opa, tá dando uma Uhum. interferência? Não. Não, tá legal. Aqui tá perfeito. Então a gente sabe que tudo é energia. E o excesso de coisas se transforma em energia parada. Então, se você tem um monte de copo, um monte de caneca, um monte de livro, um monte de foto, e você não usa isso, você não limpa, não organiza isso, é energia parada. Né? Então, uma das coisas que a gente mais vê, eu vou te dar um exemplo bem prático, André. Uma pessoa que acabou de se separar do esposo ou da esposa. Qual é a primeira coisa que ela faz depois de passar aquele blá? O que Primeira que tu coisa, acha? depois de se separar, dar uma mexida no guarda-roupa, alguma coisa assim. Ou Ou tentar troca. mudar um pouco a casa.
né? Então, assim, ó, ou ela, se for mulher, vai pintar o cabelo, vai cortar o cabelo, troca o estilo de roupa, compra um cachorro e antes odiava cachorro, escutava Planta. pagode, agora vai escutar rock, não é verdade? Então, assim, ó, o que que essa Sim, pessoa sim. está mostrando? Ela está mostrando que ela está mudando externamente, ok, mas o que que ela quer realmente? Ela quer mudar a energia da parte interna. Então, o quanto essa Uhum. energia é importante, né? Perfeito, E a perfeito. terceira coisa, se livrar das coisas do ex, a Larissa falou. Também, né, Larissa? Primeira Mas coisa, você sabe joga os que ursinhos pela tem janela, algumas. né? Já. Mas você sabe que tem pessoas, né, que a gente vai organizar a casa, que já se separaram, já são divorciadas, né, ou enfim, aconteceu um óbito do cônjuge, e as pessoas não conseguem desfazer daquilo, mesmo que tenha sofrimento, que é isso que a gente vai, Uhum. né, comentar. A bagunça gera esse sofrimento. E por Perfeito. último, o tempo. Né? Então, assim, eu vejo muito que as pessoas elas estão dividindo o tempo hoje em três coisas. O que eu preciso fazer, que dá uma denotação negativa, porque o precisar fazer é o ter que, então parece que é aquilo que Uhum. tu não gosta, né? É o que eu posso fazer, então, eu posso fazer isso hoje, se não der, eu posso fazer amanhã. E aquilo que eu gostaria de fazer. Qual que eu vejo o Uhum. problema, André? O gostaria de fazer está sempre por último. Eu Sim, gostaria de fazer uma aula de violão, eu gostaria de estudar inglês, eu gostaria de fazer uma viagem, né? Então, assim, esse tempo mal dividido, junto com essa energia parada, com esse sentimento de passado, junto com essa questão cerebral, para mim, Gisele, no meu uhum. conhecimento, é o que transforma aí, digamos, esse turbilhão de sentimentos numa desorganização interna e que vai se transformar numa desorganização externa, digamos assim. Perfeito, perfeito. Até eu vi, acabou de entrar aqui o Roberto Oliveira. Ele é um grande mestre da PNL, já fiz curso com ele, ele é um grande parceiro Ah, também. é? E assim, Roberto, sinta-se à vontade para trazer conteúdo para gente. Todo mundo que está aqui, eu vi que tem uma Isso. galera entrando, passando aqui. Vocês fazem parte aqui. Eu adoro quando tem participação, assim, não sei você, mas eu sou da galera, assim, Sim, com gosto da, certeza. da Eu fico toda galera hora tá olhando junto. aqui para ver se tem um comentário, para eu também não me perder muito, mas eu gosto também. Por isso Sim, que de vez sim, em quando às vezes eu dou uma perfeito. baixada aqui, né? Porque precisa. E o que que tu acha Ó, dessa ideia aí? então, eu até dei risada quando você falou os três ali, porque é o que eu separei. Eu fiz um mapa mental aqui para dar uma colada aqui do lado, e eu falei sobre, eu coloquei energia, cérebro e tempo, né? Então, Olha só. assim, já estamos alinhados nisso e tá super, super dentro, né? Ó, o Roberto tá comendo. Cara, mas pode digitar com o dedo cheio de farofa de snack ali. Não faz mal, né? Não tem A gente problema. não vê. Mas sabe que PNL está na minha lista, né? Depois do Feng Shui vai Olha, ser o próximo passo. pode me chamar que eu passo o número desse cara aí. Já começa. Quem quer fazer programação neurolinguística, o Roberto é o cara, assim. Eu não conheço ninguém Que mais legal. capacitado do que ele para estar ensinando. É um cara super, super legal também de aprender, não é aquela aula chata. Então, quem quiser já começa a seguir o cara porque tem muito conteúdo ali. E depois eu quero minha Que comissão, bom. tá, Roberto? É isso aí. Depois a Mas gente, vamos lá, 50-50. depois a gente conversa. E, então, Mas pensando eu coloquei. ah, Então, bem dentro do que você falou, é o que eu preparei. Né? Eu pensei mais do lado dentro também, mas não deixei o lado fora. E como ponto de partida, eu peguei aquele livro também, dois livros, na verdade, eu me baseei para estar trazendo esse conteúdo. tá. Poder do Hábito, é um livro Aham. fantástico, e também três livros. Micro Hábitos, que é um outro livro muito bom, e Arrume a Sua Cama. Né? Porque Isso. Já quando li eu os três. penso em organização e tal, me remeteu ao arrumar a cama, que é um hábito que eu comecei a me colocar
a prova, né? Não que eu não arrumasse a cama, eu arrumava já a cama, mas o que que acontece? Às vezes a gente levanta, a primeira coisa que faz é desligar o despertador. E nesse desligar o despertador, o que que acontece? Já vê se tem notificação, já começa a procrastinar ali no começo, já se atrasa, vai tomar café já correndo, porque perde um tempão, daí vai no banheiro, leva o celular na mão. Tem gente que toma até banho com o celular, né? Coloca o celular na parede, ou do lado, ainda apoia no shampoo para ficar ali. E muitas vezes eu comecei a colocar a prova, não era viciado nesse ponto, né? Mas eu comecei a colocar isso de arrumar a cama e fazer o milagre da manhã, já logo em seguida, né? Outro livro, né? Milagre da Manhã. Não sei se você já leu o Milagre da Manhã. Já li os 3. José. Fantástico também, né? E é muito interessante já porque que você... nesse livro... Pode falar. Desculpa, André. Já que tu tá falando em livro, então as pessoas aí anotam esses 3 livros que você falou, e eu até trouxe aqui, ó, esse aqui tá todo, que eu emprestei pra Ana Laura, da Truques de Meninas, e ela me devolveu assim, eu achei legal. Ótimo porque, né, ó, eu preciso emprestar livro para ela, então. Ela já deixou tudo marcado. Então, assim, ó, os 2 livros que me baseiam sobre esse tema. Entulhos Psíquicos, Armários Lotados, que é esse aqui, tá? Legal. Que é da Regina Lark, que eu sou muito fã. E tem o do Geraldine Thomas, que eu também sou muito fã, que é Reorganize a Sua Casa. Mas ele tem um enfoque muito nessa questão dessa que a gente está falando, da organização interna e externa. Não é aquela coisa muito, digamos assim, coloque tudo bonitinho, a dobra perfeitinha, que não é isso que vai trazer a felicidade, né? Perfeito, perfeito. E é muito interessante como, para mim, né? Para mim, o André, como o guarda-roupa, o arrumar a cama, o dobrar de uma forma, aprender um método para dobrar. Estudei a Mary Kondo, por quê? Porque para mim é uma vitória uma pequena vitória já no começo do meu dia. E mudou muita coisa na minha rotina a partir do momento que eu comecei a dar enfoque para isso. Porque quando o meu guarda-roupa está bagunçado, eu dou uma olhada para dentro de mim e começo a perceber que alguma coisa está bagunçada. Eu preciso arrumar o guarda-roupa para organizar as ideias. E aí eu crio um momento para mim, né? Eu coloco uma música de foco, eu estudei a forma de dobrar, e aí eu organizo por cor, organizo ali. Não fica por muito tempo, não fica, mas por quê? Porque para mim, né? Para mim, André, no meu mundo, né? Como dizem na PNL, o mapa não é o território, mas no meu mundo, manter o guarda-roupa organizado é muito mais difícil do que organizar tudo de uma vez. Então eu vou te dizer por que tu não consegue manter. Manda, então. Já vou. É uma consultoria aqui, é uma mentoria que eu tô pedindo. É assim, ó. Apesar de que, se você olhar no dicionário, organizar e arrumar é a mesma coisa, vamos aproveitar aí a PNL. Arrumar significa o seguinte. Arrumar, tu acabou de dizer, eu arrumo o meu guarda-roupa, né? O arrumar é, por exemplo, você pegar uma caixa e colocar vários botões. Então, quando você precisa de um botão, você sabe que está lá na caixa de botão. O organizar é você entender que os botões têm uma caixinha. Onde fica essa caixinha para ti? Onde é mais lógico? É no banheiro? É na cozinha? É no quarto? É no escritório? Entendi. E cada caixinha vai ter um botão de um tamanho. Entendi. Olha, já anota essa daí, né? Eu já anotei aqui mentalmente, estou com um caderno aqui, eu só não vou anotar agora, porque senão eu vou tampar toda a tela. Mas já aprendi uma coisa diferente. Para mim não tinha muita diferença. Eu não sabia por quê, né? Então já aprendi um negócio. Isso mesmo, André. E assim, ó, por exemplo, você disse que você organiza, por exemplo, as suas camisetas por cores, né?
Pode ser que, por exemplo, até dentro da tua casa para tua esposa, o organizar por cor não funciona. Então, a organização, ela é muito pessoal. Eu não posso, Gisele, chegar na tua casa e assim, ah, não, André, tu tem que organizar por tamanho, por cor não funciona. A organização, ela tem que fazer sentido, ela tem que fazer sentido para ti. Então, eu tenho que achar, como profissional, por exemplo, eu vou chegar na tua casa e vou pedir para tu abrires o armário, eu vou ver de que lado tu olha a roupa primeiro, o que que tu usa mais, entendeu? Então, não é simplesmente o dobrar, existe uma lógica, existe toda uma metodologia por trás. Por isso que é muito difícil manter, porque geralmente o que que vocês fazem? Tira tudo do guarda-roupa, e aí dá aquele desânimo, ai, por que que eu fiz isso? Né? E as aí joga tudo para dentro de qualquer depois... jeito. Né? Deixa eu só responder a Jane, que ela pediu para eu colocar os livros nos comentários. Então, depois que a live fica salva, eu coloco ali nos comentários, daí o André também coloca. Né, André? Isso, ali o nome dos perfeito. livros. Coloco sim. Então, deixa eu te perguntar uma coisa, André. O que é bagunça para ti? Bagunça é quando eu não consigo dar o meu melhor. Para mim. Eu vejo que para mim representa isso, a bagunça, né? Que é uma mesa bagunçada, eu sei que eu tô entregando menos do que eu poderia. Bagunça é algo que não tá certo. Bagunça é algo que não está no lugar. Mas tu faz de propósito? Né? Não. Eu acho que ninguém deve fazer de propósito, né? Então, assim, eu acho que é muito fácil a gente dizer o que é bagunça quando a gente olha uma coisa e diz, isso é bagunçado, isso tá uma bagunça. Mas a gente não consegue definir muito bem o que é bagunça. Até porque cada um tem a sua cultura e o que pode ser bagunça para um pode não ser para outro, né? Não tem aquela história de que eu me acho na minha bagunça. Sim, né? sim. Mas demora mais do que o normal, mas se acha, mas tá lá, né? Então, eu vou te dar o que para mim é bagunça, tá? Então, bagunça é quando você adia um momento de decisão. Então, por exemplo, a gente estava falando de livros. Eu tenho uma estante que cabem 20 livros. E eu fui lá na Black Friday, me empolguei e comprei mais 10. Não cabem 30 livros na minha estante. Só cabem 20. Quais são os 10 livros que eu vou me desfazer? Seja ele vender, doar... Peraí. Deu um infarto aqui. Me desfazer de livro? Né? Como que eu vou fazer de 10 livros se eu amo o livro e eu acabei de comprar mais 10? Só que aí o que acontece? Não tem lugar para esses livros. E aí eles vão começar a ficar amontoados. O Roberto falou que eles estão discutindo já o que é bagunça. Então, a bagunça é quando um objeto, uma coisa, um sentimento, não tem mais espaço. Entende? Então, assim, por mais que aquilo funcione para você, você precisa daquilo, como os 10 livros, digamos assim, preciso estudar para um concurso, acabei de comprar mais 10 livros. E onde eu vou botar? E aí vai começando a fazer o quê? Monte. E aí tu amontoa, aí tu já não consegue, tu quer achar um livro tá por trás do outro. Isso que a gente está falando de livro, que é uma coisa muito palpável, mas pode ser com qualquer coisa e com qualquer sentimento. Então, para mim, bagunça é quando você começa a adiar o momento de decisão do que se desfazer e como se desfazer, e quando aquilo não faz mais sentido ou não tem mais um lugar na tua vida. E aí aquele momento de decisão chega e tu não consegue, tu não dá conta daquilo. E aí vira uma bagunça. Perfeito. Até traz ali, eu vi 3 estudos que eu quero até trazer como base aqui, para até ouvir você também a respeito disso. Foi feito na Universidade da Califórnia uma pesquisa com 30 casais, onde eles analisaram esses 30 casais e observaram a limpeza e organização da casa. E depois de um certo tempo, eles fizeram exames de rotina, daqueles exames
para ver se mudou alguma coisa, né? Dentro dos 30 casais, quais eram organizados, quais não eram organizados e tal. E eles perceberam um aumento considerável de cortisol em quem tinha a casa bagunçada, em quem tinha a casa desorganizada, alguns até suja, né? E eu achei muito interessante isso, né? Porque como está muito ligado com a organização dentro, né? Aí é a prova, né? Porque nós temos uma Sim. farmácia interna, né? E o cortisol, para quem não sabe, é o hormônio do estresse. Então, você chegar e trabalhar num ambiente que seja bagunçado, é muito provável que você vai aumentar o teu estresse por conta do cortisol e pode chegar até burnout, né? Você pode não Sim. querer mais trabalhar, você pode não desenvolver mais conforme o teu chefe, ou você mesmo sendo o seu chefe, exige, né, da tua energia ali, né? O cérebro ele é 2 a 3% da nossa massa corporal, mas ele gasta 30% da nossa energia corporal. Então, o que acontece? Ele começa a jogar tudo pro automático. Tudo que ele consegue, ele joga pro automático. Aí entra a questão das rotinas. E é muito mais fácil desenvolver uma rotina num ambiente organizado. Né? E aí, para finalizar essa minha fala, para eu te ouvir, tem outros estudos, mais 2 aqui que eu trouxe, que exercícios físicos limpando a casa baixa o estresse. Ou seja, já entra uma outra parte legal ali de organização, limpeza, ambiente gostoso para se trabalhar. E uma outra fala que as pessoas acabam não saindo para fazer exercício físico, ir para uma academia ou fazer uma caminhada, se a casa estiver bagunçada. Ou seja, aí fica, não dá para eu sair porque a casa está bagunçada, o cortisol fica lá em cima e acaba interferindo na tua farmácia interna. Faz sentido isso que eu estou falando, Gisele? Nossa, muito. Já pode vir trabalhar comigo. Bom, vamos lá. Tu falasse um monte de coisa interessante. Primeiro, como eu estudei um pouco da fonoaudiologia, as funções cognitivas e tudo, né? Até para a gente estudar as alterações de linguagem, de memória. A função executiva, ela é uma das principais, ali do lobo frontal, é uma das principais que a gente precisa para a questão do planejamento e da organização, né? Então, assim, a organização, ela é um hábito. Você pode aprender. Você não precisa nascer uma pessoa organizada ou aquela questão, eu sou bagunceiro, eu não vou conseguir. E a bagunça, André, ela não significa eu ir trabalhar e ter uma pilha de papel do meu lado que a outra pessoa diga, meu Deus, que bagunça. Entende? Bagunça não é isso. Se você tem uma pilha de papel, mas aquilo é necessário e você dá conta e você tem um tempo, aquilo não é bagunça. Bagunça é quando foge do controle e essa pilha nunca baixa. Isso é bagunça. Perfeito. Entende? A lógica de organização para as pessoas, ela vai mudar. Mas aquilo que fica, aquilo que está estagnado é que é a bagunça. Então, assim, essa questão do cérebro, do cortisol, então, assim, às vezes quando pessoas no trabalho dividem mesas, que uma pessoa é muito diferente da outra, aí uma é toda organizada, a outra... Então, assim, uma chega e organiza tudo de um jeito, aí sai e deixa a mesa para outra, organiza, sabe? Então, isso realmente vai trazendo uma questão de estresse, né? Como a Jane falou, a organização ela não é engessada, né? Ela é muito pessoal, tá? Outra coisa que você falou, que eu acho muito interessante, é que, assim, a gente não vai entrar no tema de desorganização crônica, que é um tema que eu estudo bastante, né? Mas um dos sinais da desorganização crônica é que a pessoa não recebe ninguém em casa. Ela tem uma consciência até um certo ponto, que se uma pessoa chegar na casa dela, vai ver uma certa bagunça. Ela só não tem consciência, muitas vezes, que a casa dela tá até um lixo, né? Porque até naqueles programas que passam na televisão, chega a ter bichos mortos, de transtorno de acumulação e tal. A gente não vai entrar nisso. Mas, assim, o quanto o cérebro ele pode modificar e ele pode fazer com que a pessoa não perceba que aquilo ali é uma tralha.
para ela aquilo ali é importante. Então, ter 50 latas de óleo, sei lá, aquilo é importante, porque se um dia faltar óleo no mercado, ela tem em casa para cozinhar para o resto da vida. É muito Perfeito. difícil tu fazer com que essa pessoa, né? Daí a gente já vai para um lado mais doentio, digamos assim. Então, como a Sim, gente sim, sim. tá falando mais desse lado saudável, a atividade física, né? Você ter um hobby, você ter onde escapar essa energia, tudo vai te ajudar a manter a tua mente limpa, e aí é onde a gente chega, né? Que esse lixo não se acumule e que você consegue também fazer com que a tua casa se torne isso, tá? Então, assim, Perfeito. pensando nesse termo da bagunça que a gente falou, que não existe um espaço para aquilo, né? Que cada coisa ela tem que ter um seu lugar, porque senão você não acha. Eu deixei para o final, e daí eu quero te ouvir primeiro e depois a gente está com 35 minutos, a gente ainda tem um tempinho, dicas de como nós, pobres mortais, né, podemos fazer com que essa bagunça aguda não se transforme numa bagunça crônica. Porque, assim, uma Muito coisa bom. é essa desorganização crônica que a gente está falando, que precisa de ajuda, né? Que é até a gente pode, num outro momento, falar disso. Mas a gente tem que entender que existem momentos da vida que, como a gente falou da separação, que a vida se transforma numa bagunça, né? Então, assim, a Sim, perda de um pai, de um filho, uma separação, uma mudança de casa, uma mudança de emprego, isso gera, tanto na tua cabeça como na tua casa, essa bagunça, né? E perfeito. aí, eu acho que é nesse momento que a gente tem que pontuar, que é nesse momento que a gente tem que transformar isso e não deixar isso virar o teu dia a dia, o teu cotidiano. Perfeito. E aí que entra a questão também que eu trouxe aqui, até antes de eu falar dessa questão, eu fui a Curitiba agora em dezembro, me convidaram para fazer uma palestra numa empresa lá, e eles falaram, a gente queria uma palestra motivacional. Você tem uma palestra motivacional? Tenho. Não tinha nada pronto, mas eu ia fazer, né? E aí, Claro. o nome da palestra, o tema da palestra, eu coloquei Eu Não Vou Te Motivar. Porque é uma questão assim, por que muita gente deixa de manter a casa organizada? Porque às vezes vai acumulando e quando você vê, já perdeu o controle. Né? É a questão do arrumar e organizar, né? Então, aí tem que arrumar e não tem que organizar, né? Porque já está tudo, né, bagunçado, tem que começar do zero ali. E aí, uma das coisas que eu trouxe naquela palestra, e que eu acredito que cabe aqui também, é que a motivação, que a gente pode chamar de força de vontade aqui, ela serve para te tirar do lugar. Né? Quando eu olho o guarda-roupa todo bagunçado, eu até começo com vontade de arrumar, porque eu tenho aquela força de vontade. Mas aí eu jogo tudo e aí começo, no final eu já não estou nem dobrando as roupas, as cores já não estão organizando direito. E o que acontece? O que faz a gente sair do lugar é a força de vontade, a motivação. Mas o que faz a gente permanecer, né, continuar, manter, é a disciplina. Né? Não tem como você se manter motivado a todo momento. Né? Daí entra a questão ali que a gente falou da bagunça interna. Né? Por quê? Porque a força de vontade é um músculo. É como se fosse um músculo. E ele cansa. E aí, quando ele cansa, a gente procrastina. E a gente começa a jogar. E começa a deixar, começa a acumular, e quando vê, já não tem que contratar alguém, tem que pedir ajuda, contratar alguém, eu não digo nem só personal organizer, mas às vezes um psicólogo ou um psiquiatra, Sim, né? isso. Alguém para fazer, porque chega num ponto em que a bagunça já não tem mais jeito, a bagunça para a pessoa, né? Agora aprendi com você. Mas o que fazer para não deixar chegar nesse ponto? Você tem dicas práticas para não chegar nesse ponto onde eu tenho que depender de começar do zero? Tem algum gatilho que eu posso usar para não deixar essa minha bagunça se tornar bagunça, né? Eu posso manter organizado?
Eu vou pegar esse teu gancho, André, e falar assim, ó. Eu acho que ninguém chega todo dia e fala assim, uhul, tá na hora de lavar roupa. Uhul, tá na hora de lavar a louça, né? A gente não se motiva. Uhum. Até mesmo porque a gente tem que lembrar que a gente veio lá da caverna, onde a gente tinha que ficar quietinho, guardando, né, toda a nossa energia para quando viesse uma caça, a gente lá e puf. Uhum. Então, a gente não tá preparado ainda para isso. Então, por exemplo, eu tenho uma louça para lavar depois do café da manhã. Eu digo, o depois ele é super amigo da bagunça, né? Daqui a pouco eu faço. Aí, por quê? Porque isso não é importante. Eu lavar 2 xícaras, 2 copos, um pratinho, tá? Aí vem o almoço. Aí depois do Uhum. almoço fica aquela louça. Agora eu vou ter que trabalhar, porque a minha prioridade é trabalhar. O lavar a louça não é. Só que Uhum. quando tu chega à noite, tu chega tão cansado que tu janta qualquer coisa, se tu não pedir a comida pronta, porque tu não tá afim de cozinhar, que aquela louça fica por outro dia. E aí, como que Uhum. tu vai te animar para fazer aquela lavação de louça no outro dia da louça do dia anterior? Eu não tenho como Uhum. chegar para te dizer assim, não, olha só, manter a casa limpa, não vai ter bicho, né? Se a tua filha de manhã quiser tomar um copo, ela vai. Isso vai te motivar? Não vai. Porque assim, Uhum. não é prioridade, não tem uma questão emocional envolvida, se eu te falar Uhum. isso. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que achar um gatilho, como você falou, um motivo para que aquilo se torne uma coisa boa. Então, assim, lavar louça, lavar Perfeito. roupa, é bom? Não. Mas por que que eu tenho que fazer isso? Porque é um Uhum. carinho para minha família. Porque se eu fizer isso, quando eu acordar, eu vou ter um café da manhã mais disposto, porque a casa vai estar limpa. Então, assim, cada pessoa vai Perfeito. achar o seu motivo para fazer Uhum. aquilo. O Então, motivo para ação, né? essas coisas básicas, realmente a gente não tem motivação. E a rotina ajuda muito, porque assim, não adianta dizer, quando eu estiver motivada, eu vou lavar a roupa. Não, toda quarta-feira de manhã, das 8 às 10, o meu negócio é com a roupa. E o lavar roupa não é botar Uhum. a roupa na máquina. O lavar roupa é pegar a Uhum. roupa do cesto, separar a roupa branca e a roupa escura. Hoje eu vou lavar só a toalha. Então, quando as pessoas colocam isso na rotina, elas também não colocam o tempo de cada Uhum. atividade por completo. Elas põem lá, de manhã eu Perfeito. preciso lavar a roupa. 10 minutos, mas não é Uhum. 10 minutos. Separar a roupa, pegar a roupa, verificar. Acabou a quantidade de sabão, vou colocar na lista de compra, vou bater a roupa, vou tirar para botar no varal. Isso dá 1 hora e pouco. E as pessoas põem lá lavar Uhum. roupa 10 minutos. Então, uma É só pôr na atividade, ela não é máquina e uma apertar o atividade. botão. Ela é um bloco de atividades, né? Então, Perfeito. as pessoas, às vezes, isso é uma dica. Fazer as Uhum. atividades em bloco, né? Então, 2 horas para a rotina doméstica. Mas que rotina doméstica tu faz em 2 horas? Não adianta tu botar, varrer a casa, passar pano, tirar não sei o quê, recolher o lixo. Então, faz assim. Se é 2 horas que tu tem, a 1 hora, o que que tu consegue fazer naquele tempo? Então, essa é a primeira dica. Perfeito. Dividir a rotina Uhum. doméstica, né? Não querer fazer Perfeito, como tem perfeito. muita gente que faz blocos de atividade, mas coloca muita coisa e não vai dar conta, né? Uhum. Perfeito. E aí a gente começa também na questão da construção de hábito, né? Que a construção do Isso. hábito, todo hábito, seja bom ou ruim, ele é um gatilho, uma rotina e uma recompensa. Então é muito legal a Isso. gente pensar nessa recompensa. E muitas vezes a gente não para aproveitar uma roupa limpa, aproveitar uma casa limpa, uma casa organizada, o frescor, de ter o tempo, né, de sentar com a família, assistir um Netflix, né, vai assistir Marie Kondo, não, qualquer outro filme. Já pensou? Arruma a casa inteira e depois vai assistir Marie Kondo? Não, vai assistir outra coisa. Mas, assim, essa questão do gatilho, a rotina e a recompensa, né, é muito interessante a gente pensar, né, porque a rotina é algo que, com o tempo, ela vai se tornar rotina, né? Lembra que o cérebro vai acostumar com aquilo. A força de vontade vai servir para um certo momento. E depois o que vai funcionar é a força do hábito. Né? Então, Sim. daí a gente pegar hábitos angulares, né? Que é aquele hábito que sozinho ele não tem poder nenhum. Por exemplo,
o hábito, aqui em casa, a minha esposa, ela já higieniza todas as frutas, tudo, quando a gente chega no mercado, ela já higieniza e deixa tudo prontinho na geladeira. Com isso, eu não tinha o costume de comer tantas frutas, eu tô comendo mais fruta. Porque já tá fácil. Já tá então, é muito legal isso, né? E é a mesma coisa pro hábito ruim, né? O gatilho pode ser, a fruta já tá lavada, tá fácil de eu pegar e se torna a rotina. Aí a recompensa é porque eu não deixava de comer a fruta porque eu não gosto de fruta. Eu comia o que tinha, um pacote de bolacha, que seja, né? Porque é mais fácil abrir, né, a bolacha. Tá ali, puxou. Tão fácil não é, porque aquele negocinho vermelho é difícil de tirar. Mas a gente dá um jeito, né? Mas deixa eu te contar que a minha amiga Janaína, né, acabou de entrar. A minha amiga Janaína acabou de entrar e ela é um exemplo disso. A mudança que ela fez de alimentação e ela é meu exemplo, assim. Legal. Ela pode falar bastante sobre isso, né, Jana? Mas assim, ó, pegando esse teu gancho, André, por exemplo, assim, ó, descubra quem você é, em que momento você está. Eu lembro de uma frase que tu falasse bem no início, tu falasse assim, a primeira live que eu não tô de roupa preta, eu sempre uso preto. Talvez o preto hoje não faça mais sentido para ti. Hoje, nessa live de hoje, né? E de repente tu não sabe nem o porquê, mas assim, sei lá, de repente a gente tá 2 anos em casa, tu acabou de passar por um isolamento, né, de Covid, o preto de repente te lembrou de alguma coisa triste, tu queria fazer uma live alegre, e não vem isso na tua cabeça, simplesmente falar, não quero usar preto, mas tu não sabe nem o porquê, né? Então, assim, o quanto esse interno com externo, eles estão muito, né? E isso quando a gente vai fazer as roupas, por exemplo, uma pessoa que tinha um emprego super formal, que tinha que usar terno e gravata, que tinha que usar calça social, sapato, e de repente mudou completamente e vai começar a ser um esportista e vai mudar de profissão. Será que faz sentido manter aquele monte de roupa no guarda-roupa? A cabeça dele já não está mais lá, sabe? Então, eu acho que a principal dica para te conseguir ter essa mudança do hábito é descubra quem você é e que momento você está. Se aquilo não faz mais sentido para ti, se não tem mais onde tem a casinha lá para guardar, não significa que tu precisa jogar tudo fora. Né? O personal organizer, muita gente acha que a gente vai entrar na casa dos outros e vai dizer que tem que jogar tudo fora. Não é isso, né? Não precisa. Não, né? A gente tem que saber o que é importante para a pessoa. Só que a pessoa tem que entender que, por exemplo, São Paulo não cabe dentro de Piraberaba, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio. Outra coisa, André, que é muito importante é a questão de relógio. Se você tem essa questão de procrastinar, de não conseguir ter um hábito, o relógio digital, ele não te facilita. Tem que ter aquele relógio que mostra os números e o ponteiro. Porque ali tu consegue ver o quanto o relógio já andou e tu ficasse parado. Que legal, interessante. É um hábito angular, né? Né? Então, às vezes, colocar um relógio, né? Que, por exemplo, tu tá numa mesa de escritório e colocar aquele relógio, tu vai dizer assim, eu vou das 14 às 14h30 vai ser para abrir e-mail. Aí daqui a pouco tu olha e fala, meu Deus, já passou 15 minutos e eu não fiz isso. Quando o relógio é digital, tu não tem essa noção. Tu só olha número. Perfeito. Então, é uma coisa que ajuda. Muito legal. Eu acabo utilizando muito a técnica Pomodoro, né? Porque eu, naturalmente, né, até pelo meu perfil comportamental e tal, eu tenho a tendência a procrastinar, tenho a tendência a me distrair, né? Então, o que eu faço? Eu monto os blocos ali, com o tempo ali, e aí eu tenho a cada 25 minutos, 30 minutos, depende se eu demoro mais para entrar em flow, se é uma atividade um pouco mais, que exige um pouco mais de atenção, eu acabo estendendo um pouco mais o bloco, né? E faço aquelas pausas de 5 minutos para dar aquela respirada, e depois, a cada 4 blocos que eu termino, né, com os 5 minutos ali, 2 minutos, depende do que eu estou fazendo, né? Eu faço aquelas pausas maiores de 10, 15 minutos.
você acredita que isso pode ajudar na minha organização ou só para produtividade? O que você acredita? Que dica que Eu tem acho que alguma outra técnica que eu possa utilizar? eu acho que as técnicas e as ferramentas estão aí para ser usadas, independente de ser digital, analógico, agenda planner, papelzinho, né, técnica disso, técnica daquilo, GTD, enfim. Uhum. Faz sentido para ti? Tá conseguindo manter? Ok. Qual que é o cuidado, André? A transição dos blocos. Lembra como eu te Uhum. falei ali do quanto lavar roupa? Então, por exemplo, o teu Sim. bloco da manhã pode ser a rotina doméstica. Então, hoje tu tem que recolher o lixo, arrumar a tua cama, trocar as toalhas de banho, ok? Esse é um Uhum. bloco de Uhum. atividade. Aí tu vai dar aqueles 5 minutos de pausa para outro bloco. Como que tu utiliza esses 5 minutos? Como que é essa transição? Porque tem gente que vai sentar Uhum. ali, vai pegar o celular e a transição vai levar 3 horas. Então, essa técnica não Sim. funciona, entende? Uhum. Ou Uhum. eu deixei 30 minutos para fazer 3 atividades, só que essas 3 atividades não levam 30 minutos, levam 45. Então, isso Uhum. tudo vai depender da tua disciplina, do teu, o quanto tu Uhum. deixou para cada bloco, né? E tem muita gente que não consegue separar esses blocos de atividade por coisas muito diferentes. Então, coloca assim, tipo, ver e-mail, lavar roupa, no mesmo bloco, que não Levar o funciona, notebook em cima da entende? máquina, né? Não funciona, porque assim, ó, o e-mail, só para ter uma ideia, tem um estudo, que eu não tô com ele aqui agora, mas cada dispersão, abriu um e-mail para ler. Tocou o telefone. Para te voltar para esse e-mail, tu tem que ler o e-mail de novo. Aí tu começa a Uhum. responder. Aí alguém te chama. Aí quando tu olha, tu lê o e-mail de novo para começar a responder. Então, cada interrupção, isso se transforma em 13 minutos para te voltar àquela atividade. E a Então gente já acha era que o é uma bloco, coisa né? boba. Já era o bloco, né? Então, Perfeito. assim, É bem isso. uma coisa que eu acho bem legal, eu acho que a gente está falando aqui mais para pessoas que estão pensando na sua casa do que num negócio, digamos assim, agora nesse momento, Uhum. né? Transforme sua casa numa empresa. O que que isso significa? Imagina que a tua residência é uma empresa. Uma Uhum. pessoa só dá conta de uma empresa, Olha, acho que não, né? né? Então, assim, pode Ou até assim, ser que ó, no início, né? tipo, Isso. Pode ser até que no início tu seja um MEI e aí tu faça tudo sozinho, uhum, né? Mas aí, assim, uhum, ó, delegue funções, né? Então, assim, o marido ou a esposa ou o filho, ele não tá ali para ajudar. Ele faz parte daquela empresa. E saiba perfeito. delegar. Porque não adianta tu dizer, ai Ótimo. meu Deus, é tudo comigo, eu não dou conta, porque ninguém me ajuda. Mas você pediu ajuda, né? E essa ajuda virou Isso um aí. hábito. Perfeito, perfeito. E até assim, no começo do ano, o pessoal tem a mania, e eu também tenho a mania, de fazer aquela lista de promessas de ano novo. Só que o que, que acontece? Primeiro, que o pessoal coloca meta, eu tenho formação em coaching, então eu tenho propriedade para falar em meta também, e muita gente só faz a lista e deixa no celular. E faz a lista de uma forma genérica, né? Tem gente que Sim. coloca algo que não é específico e acaba não conseguindo cumprir por conta disso. Daí o que, que acontece? E No não final do ano, mensurável, né? renova, não consegue mensurar, não tem tempo, né? O smart ali, né? E o que, que eu gosto de fazer, né? Eu coloco as minhas metas e eu gosto de ter também, jogar na matriz Eisenhower, sabe aquela matriz do importante, não importante, urgente, não urgente, Gente, e eu faço no Trello. Cara, me ajuda muito, assim, no dia a dia, né? Porque daí você trabalha aquela lista. O pessoal joga a lista ali e esquece. E não é assim que funciona. Aquela lista de ano novo é um norte, é como se fosse a minha estratégia, né? Trazendo para o meu mercado aqui de marketing, né? Eu vi que a Mari também está aqui, super aham, profissional, ela pode ajudar sim, aqui também. É muito importante, né? E você trouxe a questão de estratégia. Esses dias, foi ontem.
eu estava numa mentoria falando sobre missão, visão e valores e princípios. Como é importante a gente pensar na questão estratégica, na tática e na operacional. E às vezes a gente fica só na operacional ou só na estratégica e não acontece. Né? Então, essas metas de ano novo, que a gente, e geralmente o pessoal deixa para organizar a casa e faz a lista, eu falo que é o bichinho do tem que pica a pessoa, né? Isso. Tem que arrumar a porta do guarda-roupa. Estou falando porque eu tive que fazer isso no começo do ano, porque minha esposa a cada 6 meses ficava me lembrando de fazer isso. A porta do guarda-roupa, o guarda-roupa, jogar a tralha que está juntando poeira ali, porque acumulou, e aí só no final do ano, como tem a ver com a mentalidade, né? Porque daí a gente está com essa mentalidade de vou fazer diferente, e aí o que a gente pensa? Vou organizar as coisas, vou doar mesmo. Roupa, vou, né? É muito interessante como tem muita ligação mesmo, né? Final do ano bomba de serviço, digamos assim, para o personal organizer, porque é aquele momento que todo mundo quer arrumar a casa para o outro ano, e aí descobre tudo que está estragado, aí começa a arrumar tudo ao mesmo tempo, e daí também já quer organizar a casa, né? Por quê? Diz os orientais que você precisa renovar a energia para o novo ano. A gente ainda tem muito aquela questão ocidental de deixar a casa bonita para receber visita, deixar a casa bonita para montar a árvore de Natal. Isso, mas a essência do limpar a casa é isso, é renovar a energia para o ano novo, né? Então, assim, só para terminar esse do tornar a tua casa a tua empresa, pensar que todos que estão ali têm a sua função, ninguém está ali para ajudar um dia e deu, né? Não é um favor que ela faz, aquilo ali faz parte. Gente, fiquei até nervosa agora com a Lena entrando. Nem dá bola, tá? Olha, ele levou até um susto. Tô com saudade, tô esperando o meu churrasco que você falou que ia fazer. Ai, fiquei até nervosa. Então, assim, transforme a tua casa, mas assim, que as pessoas tenham a sua função, mas seja realista. Esse é o problema, né? Não faça coisas... Vou te dar um exemplo bem simples, porque falta 2 minutos para acabar a nossa live. O marido não consegue colocar a roupa no cesto de roupa suja. Joga no chão. Aí a pessoa vai lá... Né? Joga o marido no chão. Abre o cesto, coloca a roupa ali dentro. E ele não consegue. Porque para ele jogou ali, tá, mas tem uma tampa. Aí a pessoa cai em cima da tampa, cai no chão, fica aquela briga. Meu, joga a tampa fora. Seja realista. Pronto, acabou o problema. Entende? E então, se não assim, acabar, joga o marido fora. E tá tudo certo. Também. Tá difícil. Mas assim, tem coisas que são práticas e que a gente não faz por essa questão disso que você falou, da rotina, de estar no automático. É muito mais fácil, né? Tira do bonito. A tampa é bonita, tudo bem. Mas é tão mais prático se tu pegar e deixar o cesto sem a tampa e tu joga ali, o filho joga, brinca de basquete e pronto. Perfeito. Resolveu aquele problema, sabe? Então, são essas coisas que talvez na empresa você faça, você dá a solução, mas que em casa você não faz isso. Perfeito. E assim, André, eu vou terminar com uma frase, depois eu vou deixar para te terminar, que o entulho psíquico, ele revela muitas vezes o caos que está na tua casa. E o caos que está na tua casa revela o entulho psíquico. Então, essa live foi um pouquinho para a gente mostrar isso e daí a gente pode, né, desbravar vários. Eu queria te agradecer muito, assim, eu adorei a live, passou voando. Eu queria que tu terminasse aí com a fala. Tem 1 minuto. Vamos lá, então. Primeiro, falar que você já é casamenteira ali, ó. Sim, aqui, a Larissa falou, aqui tiramos a tampa, salvou meu casamento. Então, deixa a dica, se tá com problema no casamento, vê se não é a tampa, né, da roupa suja lá, do cesto de roupa suja. Perfeito. Eu também adorei, né, a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas parece que a gente se conhece, fluiu de uma forma muito legal. Gratidão por me receber aqui no teu perfil também. E também pedir para quem quiser saber um pouco mais sobre marketing, eu falo muito dessa
clareza na comunicação, né? Que aprendi muita coisa com a Lena, ela é minha parceiraça ali, né? E me segue lá, me manda mensagem que vai ser um prazer também trocar algumas ideias com vocês. Certo? Vai cair. Então tá bom. Se cair... Ó, não caiu. Tudo bem. Passou de 1 hora e não caiu. Não, a gente continua. O Mark Zuckerberg, ele deixou, quando a live é boa, passa mais, assim. Mas tu sabe que eu fico com medo, né? Porque como o meu perfil eu ainda não fiz teu curso, depois que eu fizer, né? Vai melhorar. Mas eu fico com medo que ela caia. Então eu fico naquela expectativa, vai cair, não vai cair. Ó, o Roberto falou, lavei toda a louça enquanto assistia a live. Olha só, ó, o Roberto tá solteiro. Tá solteiro ainda, Roberto? Ou tem alguma coisa que eu não sei ainda? Ó, então, o cara lava a louça. Então já faz a propaganda ali. Mas, tem uma dica para lavar a louça à noite, André. Se tu deixar a louça suja... Eu quero. Se tu deixar a louça suja, os espíritos safadinhos vão lá comer o resto da comida. Então, tu tem que lavar a pia para deixar ela limpinha para os espíritos safadinhos não ir na tua casa. Boa. Aí, vou usar isso. Viu? A minha filha tá com 5 anos, é muito cedo para usar com ela. Ai, tadinho, não. Não vamos assustar. Não, vamos pro lado né, que a limpeza vai trazer... Pode até ser, né, que não traga os bichos de formiguinha, né, de barata, né? Vamos usar mais... Perfeito. Mas isso que você falou é bem legal também, porque percebe-se que eu não sou uma pessoa que pratica muitos esportes, né? E uma das coisas que eu faço para poder fazer caminhada, que é o que eu mais gosto de fazer, não tenho paciência para academia, detesto puxar ferro, e eu gosto da caminhada e jogar bola, gosto de estar com a galera. E aí o que eu faço é andar com um fone e coloco nos meus podcasts, começo a estudar enquanto eu estou fazendo caminhada, né? É aquela questão do gatilho, né? Então, enquanto eu estou fazendo algo que eu gosto, eu faço algo que eu não gosto, né? E eu me distraio. Mas é o isso lavar mesmo. louça é a mesma coisa, né? Assistir a live enquanto lava a louça é uma excelente dica e eu direto faço isso. Os meus cursos, se for imprimir o certificado, sai com cheiro de detergente, de tanto que eu estudo lavando louça ali. Porque é um momento que eu aproveito, né? Aproveitar os momentos, né? É bem interessante. Sabe, isso. Eu me lembrei de uma dica agora que eu assisti do Polozzi uma vez, que me marcou, e do Jerônimo Temo, né? Temo, sei lá como é que se pronuncia o nome dele. Eles dois falaram mesmo. Grande mentor meu, já servi num evento dele, eu já fui, aqui ó, já fui anjo no WA. Então, os dois falaram a mesma coisa e eu tenho isso. Onde você for, carregue um livro. Tu vai na fila de um banco, hoje a gente não usa muito, mas tu tá esperando um médico, tu vai na fila de um banco, tu tá na padaria, tu tá parado esperando o filho chegar, ao invés de tu tá ali no celular, daí muita gente diz, eu não consigo ler, eu não tenho tempo de ler, então acho que a minha última dica é essa. Não existe o não tenho tempo para, existe a tua prioridade. Como tu falou, talvez a atividade física não é a tua prioridade, mas o podcast, você estudar, então tu junta a tua caminhada com isso, né? O livro, tu faz o seguinte, quantas páginas tem um livro? Tem 200? Eu quero ler um livro por mês? Divide 200 por 30. Quantas páginas tu tem que ler por dia? Né? Tu vai ver que não é muito. E aí faz esses períodos aí, ó. Vou ler quando tiver fazendo tal coisa, né? Sim, perfeito. E uma das coisas, eu leio muito. Só ver aqui, ó, em cima da minha mesa tem mais um monte. Tá organizado. É que eu não tenho espaço lá, eu coloco aqui. Olha. É meu cenário. É a minha bagunça, né? Mas olha, são livros que eu leio e deixo sempre à vista aqui, porque eu uso direto, né? E uma das coisas que o pessoal falha na hora de começar a ler, ter o hábito, construir o hábito da leitura, é colocar uma meta muito alta, até para exercício físico, né? Vou ali no começo do ano, vou na academia todos os dias e vou ler um livro por mês. Só que daí eu pergunto, a pessoa nunca lê.
não lê um livro nem por ano. Vai ler um por mês? Provavelmente não. Ser realista, né? Então, Aquilo que a gente falou. exato, tirar a tampa, né? Tirar a tampa Tirar. é perfeito. E aí você colocar, eu chamo de metas ridículas. Né? Você tem aquela meta, sabe aquela meta que é tão ridícula que se você não cumprir, você vai olhar para você e vai falar, meu Deus, se eu não fizer essa... Então, assim, eu comecei, né, com algumas metas ridículas para começar a caminhada. Hoje eu consigo caminhar 5 quilômetros por dia, tranquilo, ouvindo meu podcast, trabalhando, né, no WhatsApp ali, eu consigo trabalhar ali pelo celular e eu vou trabalhando e vou fazendo a minha caminhada. Então eu consigo colocar as duas coisas, né, e colocar essas metas. Mas eu não comecei fazendo 5 quilômetros, eu comecei... dando uma volta na quadra. Eu vou sempre medindo. Eu vou dar uma volta na quadra. Mas aí eu vejo que eu tô tranquilo nessa primeira volta. Não, vou mais uma, tá agradável, tá gostoso. Vou mais uma, e quando vê, faz 5 quilômetros. E só não faço mais porque tem as outras coisas em casa para fazer. Tem que lavar a louça, né? Tem que trabalhar. André, mas é aquilo que você falou do arrume a sua cama, né? Já pensou tu chegar à noite, ver a cama desarmada e assim, meu Deus, eu não tive nem capacidade de arrumar minha cama hoje, que dirá cuidar do resto. O quê? Bem né? Isso, né? Então, assim, pelo menos a cama eu fiz, que é o que o livro fala, né? Perfeito. Só que eu vou te dar uma dica, que eu não sei, né? Eu não te conheço, não sei como é que tu faz. Não arruma a cama assim que tu sai da cama. Polêmica. Porque a gente sua muito e a gente destila muito. E aí, os bichinhos, eles adoram um ambiente úmido. E Joinville, né? Quase não é úmido. Então, assim, ó, quando você acaba de acordar, veio muito isso à tona do arrume a sua cama. Eu vou te sugerir, né? Vou te sugerir ali para uma reflexão que se tu saiu da cama e já botar o travesseiro, já botar o lençol por cima, já botar um cobre-leito, tu vai abafar todo aquele suor. Então, deixa respirar um pouquinho a tua cama. Então, assim, vai no banheiro, né? Sei lá, dá bom dia, espera um pouquinho. Aí depois tu volta e arruma a cama. Não deixa de arrumar. Mas tenta trocar um pouquinho a ordem, porque assim, é por uma questão de saúde mesmo, dessa segurança de ter menos bichinhos na cama que vão se proliferar. Perfeito, excelente dica. Faz o milagre da manhã e depois arruma a cama. Fechou. Já pega e já medita, já né? Vai ler o jornal, enfim. Perfeito. Olha, por mim, já podemos encerrar aqui. Acho que tem conteúdo bom pra caramba aqui. Eu vou mostrar pra minha esposa, tem muita dica legal pra ela também aqui. Porque é uma coisa que ela pega no meu pé. A casa, você não me ajuda a arrumar a casa. A casa é nossa e a gente faz juntos, né? Então, mulherada, senta, faz o Gisele Flix hoje, liga lá e assiste a live com o maridão, porque eu acho que pode salvar casamento mesmo. Tem muita não ligação. É uma ajuda. Tu não vai ajudar. Aquilo ali é teu também, tu tem que compartilhar, né? A não ser que seja uma decisão do casal de um ficar só com uma coisa, o outro só com outra, também tá tudo certo, a pessoa quer fazer aquilo sozinha, só que se a pessoa quer fazer aquilo sozinha, ela também não pode reclamar depois que ninguém ajuda, né? Perfeito. Gisele, muito bom esse tempo contigo, quero mais. Vamos pensar em outros temas. Sim. Que estava com saudade de live e fazia um tempo que eu não fazia aqui. Então, obrigado mais uma vez, tá? Nossa, eu te agradeço muito também, André. Obrigada, pessoal. Encaminha essa live se vocês gostaram, né, para outras pessoas. Isso. E não esquece de ir lá no comentário depois tu colocar o nome dos livros. Sim, posta lá e aí eu vou no comentário e falo todos os livros que eu deixei ali. Tá bom. Tá bom? Obrigado. Valeu, pessoal. Excelente noite para vocês. Tchau. Para todos nós. Tchau.